Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado porque já temos estado aqui desde sexta-feira, Senhor, a cultuar-te, cantando hinos de louvor ao teu nome, exaltando quem tu és, Pai. Ontem também tivemos a oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, novamente, homens, mulheres, mas em celebração. E tu, Senhor, és o elo que nos ligas, és tu que nos fazes querer estar aqui, és tu o nosso Deus. E estamos aqui com o mesmo objetivo, ainda que o formato seja diferente, como adoradores que querem prestar culto ao Senhor, que és tu. Ajuda-nos no estudo da tua palavra, nas várias classes que vão estar a decorrer, Senhor. Abençoa tanto os professores quanto os alunos, para que juntos possamos aprender mais sobre ti. Se houver dúvidas, Senhor, dá-nos a capacidade para conseguirmos compreender a tua palavra. E dá-nos a humildade, Senhor, ainda que o ensino da tua palavra muitas vezes seja contrário àquilo que era a nossa expectativa ou o nosso desejo. Isto é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Êxodo e estamos naquela parte bem conhecida das 10 pragas. E nós iniciamos na semana passada, vimos o que é que levou a que o Senhor tivesse que intervir desta forma. O povo de Israel estava cativo no Egito e esteve cerca de 430 anos ali. Eles foram como imigrantes para aquela terra porque havia fome no sítio onde eles viviam, em Canaã, e eles estabeleceram-se no Egito, mas houve uma mudança de poder e o faraó que subiu ao trono não conhecia quem tinha sido José e nem a maneira como José foi tão generoso para com a casa de faraó. Então o que é que o faraó fez? Tornou escravo o povo de Israel porque tinha receio devido ao facto deles estarem a multiplicar. E vimos que Deus chegou a um ponto e decidiu libertar o seu povo para levá-lo para a terra que lhes tinha prometido, que era a terra de Canaã, como nós temos vindo a ver desde que o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu que havia de lhe dar uma terra. Abraão, Isaque e Jacó viveram com a expectativa da promessa de que iriam ser uma grande nação. Agora a nação já é grande, mas a terra ainda não é deles. Então Deus está a criar todas as condições para que a grande nação que agora já existe, 400 anos depois deles estarem no Egito como escravos, estão agora com o objetivo de chegar à sua terra. Mas para chegarem à sua terra têm que ser libertos, porque o faraó não os quer deixar sair. Não nos podemos nunca esquecer do contexto. O faraó não os quer deixar sair porque empreendeu um conjunto de grandes obras e para isso precisava de mão de obra. E a mão de obra escrava era melhor porque era gratuita, não havia muitos custos associados. Grande parte daquilo que era o trabalho dos israelitas era a produção de tijolos. E nós só com isso conseguimos perceber que os tijolos serviam precisamente para as grandes obras que estavam a ser empreendidas pelo próprio faraó. Então, na semana passada, aquilo que nós estudamos foi que Deus envia Moisés e Arão para terem uma audiência com o faraó e o pedido é muito simples. O que eles disseram foi, Deus disse para deixar sair Israel e faraó não quis. Então, a primeira praga, para quem se lembra qual foi? A água, a transformação da água em sangue, não é? A água do rio Nilo, e vimos as implicações que isso teve para o próprio povo do Egito e para Israel também, porque a água do Nilo tornou-se em sangue, os peixes morreram e tanto os egípcios como os israelitas tiveram então dificuldades para encontrar água e para isso tiveram que cavar poços para poderem ter acesso à água potável e para os seus animais também. A segunda praga qual foi? As rãs, e também vimos as implicações que isso teve e o povo viveu com esta grande dificuldade. Então nós vamos dar continuidade e hoje, por alguma razão, os slides estão a saltar. E hoje então nós vamos dar continuidade e vamos ver porque Faraó não deixou sair o povo, a maneira como Deus vai continuar a agir e vamos estudar aquelas 4 pragas que ali estão, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, e depois vamos fechar o segundo ciclo de pragas e os irmãos vão perceber o que é que eu estou a dizer e vamos perceber que as pragas não são aleatórias e obedecem a uma ciclicidade. E há aqui alguns aspectos que eu vou salientando, provavelmente alguns vão se apercebendo, outros não, mas não se preocupem, no final vamos perceber que as pragas elas funcionam em ciclos. E nós vamos encerrar hoje o segundo ciclo de pragas e havemos de dar continuidade depois, na próxima semana, na semana seguinte, ao último ciclo de pragas e a última praga que está fora do ciclo das pragas.
Então, tivemos a primeira praga, a água transformada em sangue, tivemos a segunda praga, as rãs, e devemos considerar que, se há uma outra praga a seguir, é porque Faraó não deixou sair o povo de Israel. Então, depois da segunda praga das rãs, Faraó não deixou sair o povo de Israel, e então Deus vai continuar a trabalhar. E é isso que nós temos aqui. Então, quando a praga das rãs termina, Faraó tinha dito que deixaria de sair o povo de Israel se as rãs todas desaparecessem, e o que aconteceu foi que a Moisés orou ao Senhor, as rãs todas morreram no dia que Moisés tinha determinado, e quando agora Faraó tem tranquilidade, o que ele vai fazer é aquilo que ele estava a fazer até agora. Mantém-se com o seu coração duro e não deixa sair o povo. O que vai acontecer é que agora, sem qualquer aviso prévio, não se esqueçam, a primeira praga, há um aviso público. Ele estava junto ao rio com os seus súbitos e Moisés vai ter com Faraó e faz um aviso público. Na segunda praga das rãs, Moisés e Faraó vão ao palácio, uma audiência privada. Só está lá a corte, eventualmente. A terceira praga, que é esta que nós estamos a estudar, não há qualquer aviso. E o texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Diz a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra do Egito se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. O que nós temos aqui, meus irmãos, é algo que agora aparece de repente. Faraó não está a contar, não há audiência, não há aviso. E de repente então começam a aparecer do nada, do pó, não é? Do nada, começam a aparecer os piolhos. Não se esqueçam do que aconteceu na primeira praga, quando Moisés e Arão fazem com que a água do rio se transforme em sangue. Os magos fizeram o quê? O mesmo, mas não conseguiram reverter. A segunda praga, Moisés e Arão fizeram com que aparecessem as rãs. Quando os magos veem aquilo acontecer, o que é que eles fazem? O mesmo. E também aparecem algumas rãs através dos seus truques de magia ou de habilidade. Mas eles agora, diante disto que está a acontecer, eles tentam fazer o mesmo, mas eles já não conseguem. E esta parte aqui parece um pormenor, mas não é um pormenor, é algo extremamente importante. Porquê? Mostra claramente que aquilo da água que eles conseguiram fazer com que se transformasse em sangue também, ou o aparecimento das rãs, não passou de um truque, de uma habilidade, assim como os irmãos vão a um espetáculo de magia e alguém faz qualquer coisa e tira uma pomba do bolso. Aquela pomba não apareceu por geração espontânea, aquela pomba já lá estava. Qualquer pessoa sabe isso. O que nós não sabemos é como é que ele faz com que a pomba apareça no bolso e de repente ele tira. Nós temos esta curiosidade, mas nós sabemos que a pomba não apareceu do nada. E é exatamente isto que estava a acontecer aqui. Chega agora o caso dos piolhos e os magos vão tentar fazer o mesmo e eles não conseguem. E isto é interessante eles não conseguirem porque só mostra que de facto aquilo que eles faziam antes eram truques. E eles não conseguem fazer isso e vai demonstrar claramente que eram truques o que eles faziam e agora eles não conseguem por causa do tamanho. Quando fazem aparecer uma rã, se eu fizesse aparecer uma rã, um truque qualquer de magia, os irmãos conseguem ver o tamanho de uma rã. Agora, os piolhos apareciam do pó. Imaginem uma pessoa de pé. Se o pó tiver uma tonalidade escura, como é que eu vou saber que tem um piolho lá? Eu não vou conseguir saber. A não ser que eu tivesse uma quantidade muito grande de piolhos, então aí os irmãos conseguiam ver aqueles piolhos aparecerem. Só que os magos não podiam ter uma grande quantidade de piolhos, porque aquilo representava impureza. E muitos deles eram sacerdotes também. Então eles não lidavam com piolhos. Aquela ideia que os irmãos têm nos filmes dos sacerdotes egípcios todos rapados, era mesmo assim. Que era precisamente para não acumular parasitas, tinha a ver com os seus rituais de purificação. Então eles, para fazerem algum truque com piolhos, eles tinham que ter um balde com milhares ou milhões de piolhos, mas eles não podiam, por causa da imposição religiosa, que eles não podiam ter contacto com este tipo de parasitas. Então eles não conseguiam fazer aparecer piolhos do nada, o que só mostra que aquilo não passou de um truque, e o próprio Deus, a fazer isso, queria precisamente demonstrar a falácia dos magos, quando eles tentaram fazer os truques e fizeram com que a água também ficasse com aquela cor avermelhada, ou fizessem aparecer umas 2 ou 3 rãs, mas para mim o mais surpreendente é que os magos, até aqui, eles acreditavam que aquilo era um truque de magia. Eles acreditavam é que, se calhar, Moisés e Arão eram um bocadinho mais habilidosos e faziam um truque com grande escala.
porque vejam o que é que eles, quando agora tentam fazer os piolhos e não conseguem fazer agora nenhum truque de magia para parecer piolhos, vejam o que eles dizem a Faraó. Eles dizem o seguinte: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Mas eles antes não tinham dito, porque eles acreditavam mesmo que era algum tipo de truque que estava ali a ser feito. E eles percebem, não. Isto nós não conseguimos fazer. Isto, nós agora percebemos que é para além da normalidade. Isto tem que ser algo feito por alguém todo-poderoso. Isto agora é divino. Então agora imaginem, meus irmãos, a praga dos piolhos. E a descrição exagerada que a Bíblia fala diz que todo o pó da terra transformou-se em piolhos. Agora eu gostava que nós pudéssemos imaginar um bocadinho o que é isso. Não é? Uns têm mais cabelo, outros menos. Quem tem mais cabelos, imaginem, os piolhos acumulam-se, não é? Mas quem tem pouco cabelo também tem roupa. Então os piolhos também acumulam-se na roupa. Agora imaginem a coceira, o incómodo, os animais com os piolhos, as pessoas com os piolhos, e existem piolhos em todo lado. E os piolhos estão na cama. E as camas, muitas, tinham colchões de palha. E os piolhos estão em todo o lado onde a pessoa está. Agora imaginem o incómodo que isso causou e as implicações que isto vai ter. É que vai afetar as pessoas e os animais, vai condicionar a sua própria higiene, a vida social é afetada. Os sacerdotes, por exemplo, não podem fazer os seus rituais porque eles estão impuros. Eles estão com os bichos, estão com aqueles insectos que os tornam impuros. Então imaginem todo o processo de coçar, tentar limpar, tirar, sacudir, e não dá para tirar os piolhos porque a quantidade era tanta e vinha do pó, vinha do nada. Mesmo que eu conseguisse limpar toda a minha roupa, mas onde é que não há pó? Onde é que não há pó? Experimente limpar o pó da sua casa e se entrar a luz, através do raio de luz, nota que o pó continua lá. Então havia piolhos em todo lado. E isto vai acontecer, nós não temos aqui muito mais informação, mas também Deus vai utilizar isto para demonstrar a sua superioridade diante daquelas divindades que os egípcios tinham, e um dos deuses era Geb ou Geb, dependendo da pronúncia, que personificava a terra fértil do Egito. Não se esqueçam que o Egito era considerado uma zona fértil por causa do rio Nilo. O rio Nilo era uma divindade, já tinha afetado esta divindade, e agora este Geb que personificava a terra. Podíamos dizer que para os egípcios a terra era divina por causa da sua fertilidade. E a praga veio de onde? Da própria terra. Então que Deus é este que, em vez de dar aquilo que era importante e útil para a sobrevivência das pessoas, agora a partir desta própria terra vem o quê? Vêm os piolhos que vão agora transtornar tanto a vida das pessoas. Não sabemos quanto tempo demorou a praga dos piolhos. A Bíblia aqui nesta praga não nos dá muita informação, mas o que acontece e nós podemos saber é que mesmo agora vivendo com isto, mesmo depois daquela exortação que os próprios magos fazem a Faraó dizendo que, cuidado, isto é dedo de Deus, isto não é truque. Nós nos outros ainda conseguimos, mas agora já não conseguimos mais. Faraó vai manter o seu coração duro, e o texto diz, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então a praga dos piolhos eventualmente acabou, não sabemos como, mas Faraó manteve a sua posição. O objetivo do Senhor qual era? Libertar o povo de Israel. Israel já estava liberto? Não. Então o Senhor o que é que vai fazer? Continuar a agir. E agora entra aqui o Senhor em ação e vamos entrar na quarta praga. Vamos entrar na quarta praga. E a quarta praga, nós podemos ler o texto no capítulo 8, versículos 20 a 21, diz assim: disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, muito a semelhança do que nós vimos na primeira praga. Faraó estava a ir ao rio Nilo, provavelmente para algum ritual de purificação ou para banhar-se. Então Moisés apareceu publicamente diante dos seus súbitos e falou com Faraó. Na quarta praga está a acontecer o mesmo. Era como se estivéssemos a ver a cena a repetir-se. E estamos aqui então a ler isso. E agora o que é que Moisés vai dizer a Faraó? Deixa ir o meu povo. Se não deixares, eis que enviarei enxames de moscas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles
estiverem. Eu gosto muito do pormenor da informação que nós encontramos. Não existem moscas hoje. Então, Moisés e Arão vão ter com o faraó e dizem assim, olha, deixa sair o povo. Se não deixares, o que é que vai acontecer? Virão moscas. E mostra-se aqui o cuidado de Deus para que não houvesse dúvidas que alguém pudesse dizer, de vez em quando, há pragas de moscas. Sim, de vez em quando há. Mas acontecer no dia em que eu digo que vai acontecer, sendo que eu vou dizer algo para o futuro, era uma coincidência extraordinária. Não é? Então Deus tem sempre este cuidado, dizer com antecedência aquilo que vai acontecer. E Deus vai dizer, o que é que vai acontecer é que as moscas vão vir. E esta praga traz aqui uma novidade. Vejam, quando Deus está a dizer o que é que vai acontecer, Deus vai dar agora aqui uma informação adicional a Faraó. Diz assim, separarei a terra de Gósen. Quem é que vivia na terra de Gósen? Os israelitas, é aquela parte que ficava na zona do delta do Nilo, na parte norte, que nós chamamos de Baixo Egito. Para que nela não haja enxames de moscas e saibas, agora vejam, Deus está a dizer assim a Faraó, eu vou fazer com que as moscas estejam no Egito, mas só vão ficar na zona onde os egípcios vivem. Naquela parte do Egito onde Israel vive, não vão entrar moscas. Eu gostava de saber, as moscas, qual é a fronteira? Imaginem que isto aqui era Portugal e isto é Espanha. Há uma mosca a voar. A mosca voa e diz, para, agora daqui não passo. A mosca não tem fronteira. Fronteira nós é que temos. Os pássaros, quando estão a migrar, os pássaros voam. Os pássaros migram de um país para outro muito distante. O pássaro não é como os aviões. Os irmãos, quando veem os aviões passar, sabem que aqueles aviões não passam livremente. Um avião, quando o irmão estiver a ver, se estiver, por exemplo, a ir para a França, aquele avião, para o irmão poder vê-lo, teve que pedir autorização para passar em espaço aéreo português. Quando alguém vai para Angola, por exemplo, o avião está a passar em cima de Marrocos, teve que pedir autorização para passar no espaço aéreo marroquino. Tanto que quando há países que bloqueiam o espaço aéreo, os aviões têm que ir para aqui, saem daqui, eles não fazem isto, porque não pode passar neste espaço aéreo. Então eles dão a volta. Os animais não têm isto. Então, quando Deus vai dizer, isto é uma coisa surpreendente, e vai dizer assim, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas, há um motivo para isto acontecer, que eu sou o Senhor, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã vai-se dar este sinal. Deus está a dizer o que é que vai acontecer, onde vai acontecer e quando vai acontecer. De vez em quando há pragas de moscas, mas desta maneira elas não funcionam assim. E Deus dá a indicação toda. Eu fico a pensar muito. O povo de Israel era um povo dedicado a quê? E como é que os animais não têm moscas? Com os dejetos dos animais é muito estranho, mas Deus está a dizer, não vai haver moscas ali junto do povo de Israel. Fica a pensar, Faraó ouve aquilo e eu dizer, gostava de ver. Gostava de ver isso acontecer, não é? E o que acontece é que, de facto, no dia seguinte, como Deus tinha dito, vieram as moscas. Nós não temos muita informação, acreditam-se que eram umas moscas chamadas moscas dos estábulos, que é parecido com as moscas domésticas. Nós aqui não temos tanto, porque não temos assim tantos animais, e são umas moscas que se alimentam de sangue dos animais e, naturalmente, das pessoas também. E provocam um incómodo muito grande porque elas picam mesmo. Elas picam porque elas consomem o sangue para a sua alimentação. E as moscas, como vem um animal ou vem uma pessoa, vão atrás por causa da sua necessidade de alimentação. E quando agora o Senhor vai colocar aqueles enxames de moscas ali no Egito, aquilo vai provocar uma grande agitação entre as pessoas. Porquê? A picada destas moscas trazia muitos problemas de saúde. Entre alguns problemas até podiam ser neurológicos, como provocar stress. Provocavam perda de apetite. As pessoas emagreciam muito. Entre outros problemas de saúde que estas picadas de moscas traziam. Agora então imaginem as moscas a começarem a vir. Nós temos sempre que entrar dentro do contexto. As casas, estamos a falar de um país africano, do norte da África, não é assim tão quente, mas é mais quente que Portugal. Não há janelas que isolam assim. E as pessoas, mesmo que as janelas fossem isoladas, a quantidade de moscas é tão grande que qualquer pessoa bastava abrir uma janela, parejar, ou uma porta, por causa do calor,
aqueles animais entravam. Então, ou mesmo que não entrassem, significa que ninguém podia sair para ir trabalhar. Como é que funcionava então a vida das pessoas? Agora imaginem os enxames de moscas e com estas doenças associadas ao facto delas picarem nas pessoas e nos animais. O efeito foi tão grande, tão grande, tão grande, o incómodo destabilizou completamente toda a dinâmica de vida das pessoas que Faraó vai dizer, temos que negociar. Não, isto é insuportável para mim. Então o que Faraó vai fazer é chamar Moisés para tentar fazer aqui uma negociação. Porque Faraó não conseguiu mais suportar. E agora vejam o que é que Faraó vai propor a Moisés. Faraó chama Moisés, Moisés tem uma audiência com Faraó. Eu não sei como é que eles estão a ter audiência com as moscas, não é? Ou se calhar o palácio está mais fechado, mas até chegar ali àquela situação, e ele vai dizer assim, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O que Faraó está a dizer, eu autorizo que vocês possam adorar ao vosso Deus, ofereçam os sacrifícios como ele pediu, mas não saiam. Faraó não quer perder a mão de obra, não é? Ele não quer perder os seus escravos. Ele está a fazer ali uma concessão e permite que eles façam ali a adoração. Só que isto aqui tem qualquer coisa por trás. Por que ele faz esta oferta? E isto é interessante, porque ele vai dizer para os israelitas poderem oferecer ali os animais. Mas Faraó não está a fazer uma oferta generosa. Ele sabe que os animais que os israelitas iriam utilizar para os sacrifícios eram animais abomináveis para os egípcios. Se eram animais abomináveis para os egípcios, se vissem os israelitas a oferecerem aqueles animais, o que é que iriam fazer? Matavam. Seria eu a ir, por exemplo, para um país, a estar a evangelizar num país muçulmano e estar numa situação como esta e alguém dizer assim, olha, eu permito-te que tu possas ler a Bíblia em público. Como é que eu vou fazer isso num país muçulmano? Ler a Bíblia em público com um megafone. Mas a pessoa diz, mas eu dou-te liberdade, podes ir. Eu autorizo-te. Isto era uma armadilha. Porque qualquer pessoa que me dissesse isso, mesmo que tivesse com autoridade, ele sabia que o povo não iria aceitar. Então o Faraó faz aqui esta proposta. O interessante, e é aqui que nós conseguimos perceber a maneira sábia como Deus trabalha. Moisés percebe isso. Moisés foi educado no Egito. Ele conhecia a cultura egípcia. E por isso, quando agora Faraó faz esta proposta, Moisés, que conhece bem a religião egípcia, conhece bem a sociedade egípcia, o que é que Moisés vai dizer a Faraó? Vejam, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Moisés está a dizer, pensas que eu não sei que isto é uma armadilha? Tu achas que nós oferecemos, o povo vai deixar? Tu sabes que não. Eu sei como tu, eu também fui educado na corte, eu sei. Eu conheço a cultura. Não é isso que nós queremos. Então Moisés vai dizer, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse. Moisés disse assim, não, eu só vou oferecer os sacrifícios de acordo com a condição que Deus estabeleceu. E é interessante nós lermos isso. Quando Deus diz a Moisés, logo no início do seu encontro, e Deus diz que ele tinha que ir ter com os filhos de Israel, dizer que seriam libertos e que iriam oferecer sacrifícios 3 dias depois. Nós lemos e pensamos, mas porquê 3 dias? Eles podiam já oferecer ali na terra de Gósen, no Egito. E nós conseguimos ver a sabedoria do Senhor. Atenção aos detalhes todos. Não podia ser no Egito. Primeiro porque seria mal recebido. E Deus também é educado. E é uma coisa que temos que aprender. Deus, apesar de saber que a adoração deve ser assim, mas respeita as condições do Egito. E não faz no Egito aquilo que não se deve fazer no Egito. Então vemos também Deus a respeitar o sítio onde o povo estava. Até porque Deus sempre tem muito cuidado com o Egito e com os egípcios. Os egípcios podiam fazer parte da congregação de Israel a partir da 3ª geração.
Então Deus vai respeitar aquilo que é prática, ainda que Deus não aprove, mas Deus não quer agora pegar e dizer vamos respeitar tudo o que se faz no Egito. Não é assim que funciona. Felizmente Deus é respeitador. Então agora Moisés vai dizer a Faraó, não. Deus tinha dito que nós temos que sair e temos de caminhar 3 dias, suficiente para nos afastarmos de vocês, respeitamos as vossas práticas e nós queremos estar confortável sem sermos incomodados com alguém por causa do sacrifício que queremos fazer. E Moisés então percebe qual é a armadilha. O que é que Faraó vai fazer? Faraó concorda em deixar sair, mas vejam que Faraó sempre quer manter os escravos. Diz assim, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. E também já agora, orem por mim. Porque ele estava em grande aflição. Não se esqueçam que nós vamos na quarta praga. A economia do Egito já estava a sofrer um grande impacto. Imaginem os animais que não terão morrido, as pessoas a ficarem doentes. Ao ficarem doentes não trabalham por causa das pragas que nós vimos anteriormente. A economia do Egito já estava a sofrer um grande impacto. Então o Faraó vai dizer, olha, não se afastem muito, mas orem também por mim. E Moisés vai fazer aqui uma coisa que parece-me interessante, extraordinária. Alguém pode abrir em Êxodo 8 e ler o 30 e o 31, por favor. Alto. Êxodo 8, 30 e 31. E agora vejam, as moscas apareceram, Moisés vai orar e o texto diz que desapareceram as moscas. No tempo que tinha sido determinado, Moisés, quando está a falar com o Faraó, diz assim, ok, diz-me quando é que tu queres que isto aconteça. O Faraó diz, disseram, combinaram o dia e Moisés orou e aquilo aconteceu no dia. As moscas não desaparecem assim do nada. Mas estão a ver, tudo foi feito de acordo com os tempos que foram definidos. Eu não controlo uma praga. Se vier uma praga de moscas, elas vão vindo aos poucos. E há de haver uma altura em que há de ser o ápice da praga, em que vão ter aqui a maior quantidade de moscas. Depois, quando a praga começa a desaparecer, também vai desaparecendo. Ou há um vento que as leva, ou alguma coisa. Agora, de repente, elas todas desaparecem. O Faraó experimentou o quê? O alívio. Não se esqueçam que a praga acabou, as moscas desapareceram. O que é que o Faraó tinha que fazer? Deixar o povo, afastar-se, não muito longe, que ele não queria, não é? Mas deixava adorar. Quando agora ele experimenta o alívio, o que é que ele vai fazer? Endurece o seu coração, novamente disse. Mas ainda, esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Então o povo continuou. Implicações. Imaginem as moscas a entrarem. Se nós temos 4 moscas na cozinha, ficamos incomodados. E estamos a tentar comer, vamos exagerar, 5 moscas. E estamos a tentar comer e há sempre a mosca que vem, a pessoa faz assim. Alguém fica em pânico em casa, alguém pega e tenta matar a mosca. Que mata a mosca. 5 moscas. Agora imaginem a cozinha com 100 moscas. E estou a dizer um número provavelmente pequeno para aquilo que era o contexto e a maneira como o Senhor descreve. Então imaginem a vida social, como é que ficou afetada, seja os sítios, se calhar, mais fechados, porque as moscas entram na mesma. Ninguém abre a porta e tenta atrair moscas, mas elas entram. Mesmo com todas as formas de nós protegermos, às vezes metemos a rede. Agora imaginem, sem toda esta tecnologia, como é que era o trabalho das pessoas. E estamos a falar de moscas que picavam, não é? O que é que isto também significa? Havia uma divindade egípcia que era Watchit, que representava a harmonia na natureza. E então eles adoravam esta deusa porque tinha uma certa estabilidade. Era um país próspero, não é? A harmonia desapareceu. Não há deusa nenhuma egípcia. E esta deusa era representada com asas de moscas. E Deus então escolhe estes animais de propósito e mostra que não há deusa que traga harmonia nem tranquilidade, quando Deus não quer que haja harmonia nem tranquilidade. E Deus, com cada praga, vai demonstrando o seu poder e a sua superioridade diante das várias divindades egípcias. E Deus a fazer aqui uma distinção, isto para mim é particularmente interessante porque as moscas não têm fronteira, mas as moscas não afetaram os israelitas. O que significa que Deus teve que controlar. Qualquer pessoa facilmente percebe. Como os magos disseram, isto é ideia de Deus. Como é que as moscas têm uma barreira invisível e elas respeitam?
Há uma barreira invisível e elas respeitam. E as moscas respeitaram, o que mostra que as pragas não foram uma força impessoal da natureza, porque se fosse, não havia o respeito de barreiras invisíveis. Mostra claramente que era algo controlado e feito por alguém que tinha este poder. Mas Faraó não deixou sair. Mas Deus diz que o povo tem que sair. Se o povo ainda não saiu, Deus vai continuar a trabalhar. Mais uma vez, o que é que Deus vai dizer a Moisés? Vai ter com Faraó no palácio, audiência privada. Não se esqueçam, a praga anterior, a audiência foi pública. Estava Faraó a sair para ir junto ao rio, fora de casa, diante dos seus súbitos. Agora vai novamente ter com Moisés, vai ter com Faraó, e o Senhor diz para ele se apresentar e diz para dizer a Faraó: o quê? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares, condicional, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, sobre os teus cavalos, e vai descrever aqui os vários animais, e que vai dizer o que é que vai acontecer. Com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção novamente entre quê? Os rebanhos de Israel e do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Então agora, Deus vai fazer o anúncio e vai fazê-lo dizendo o quê? O que é que vai acontecer? A morte dos animais, não é? A peste dos animais. Vai dizer como é que iria fazer uma distinção entre Israel e o Egito. E vai dizer quando. Volto a dizer, quando a peste surge, ela vai surgindo. Aqui não há peste de animais e Deus diz, amanhã vai haver peste. Mesmo que fosse uma peste natural, mas tínhamos que reconhecer que esta pessoa é profeta. Não é? E saber o futuro com esta precisão, só Deus sabe, só alguma divindade. Então é isso que Moisés vai agora dizer a Faraó. Amanhã isto vai acontecer, se tu não deixares. Conseguimos depreender pelo contexto que Faraó não deixou sair. E novamente Moisés vai dizer, Deus está a dizer que vai fazer uma separação entre o rebanho dos israelitas e os vossos. Não é? E a peste veio. E o que é que aconteceu com o rebanho de Faraó, dos egípcios? Acabou por morrer, não é? E o rebanho dos israelitas? Morreu ou não? Não. Mas como é que Faraó sabe? Tem que mandar espreitar. Então, isto é interessante quando eu estou a ler o texto. Então, morrem os animais de Faraó e agora os irmãos dizem, mas os animais são de Faraó ou são do Egito? Lembram-se do que é que Moisés tinha feito? José tinha feito? Tinha comprado a terra. E os animais e as propriedades, tudo pertencia a Faraó. Tudo pertencia a Faraó. Então agora, Faraó está curioso. E eu fico a pensar, como é que ele faz? Ele escolheu ali 2 ou 3 pessoas. Olha, vão ali espreitar na cerca, vejam se eles têm animais do outro lado. E diz mesmo, mandou Faraó ver, e eis que o do rebanho de Israel não morrera nem sequer um. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir. Não é? Meus irmãos, eu fico a pensar agora, alguém que está a governar um país e os animais morrem, num contexto onde não há veículos motorizados. A agricultura dependia do quê? Da força, da atração dos animais. E agora os irmãos dizem, muito bem, mas a agricultura, as pessoas com uma boa enxada, ou um instrumento que eles tinham na altura, faziam. Sim. E como é que transportavam os produtos agrícolas? Nas costas? As pessoas tinham os animais que funcionavam também como animal de carga, para levar o peso. Então agora não tem animais de carga, não tem animais para a agricultura. Imaginem o que é que aconteceu com a economia do Egito. Foi uma ruína. Porque agora a produção era menor e o transporte da produção também reduziu drasticamente com a morte dos animais. E com a morte dos animais, eu agora tinha os meus animais, começavam a morrer, é certo, tudo bem. Mas eu vou agora ter com um sacerdote qualquer e preciso de fazer um pedido a uma divindade para que as coisas mudem. Mas onde é que eu tenho um animal para oferecer a divindade? A própria religiosidade é afetada. Então vemos aqui o impacto na economia, na própria religiosidade e na própria alimentação.
porque alguns dos animais eram utilizados para alimentação. Implicações, vimos significados. Havia várias divindades egípcias que eram representadas por animais. Por exemplo, Hathor era a deusa mãe, uma das grandes deusas do Egito, e era representada por uma vaca. Mas Deus agora matou as vacas. E temos aqui Meves e Apis, que eram deuses egípcios. Um era um touro sagrado e o outro era o símbolo da fertilidade dos animais, Apis. Onde é que está aqui o Apis agora a agir? A tentar contrariar aquilo que Deus fez? Nada, eu fico a pensar, se eu fosse sacerdote, eu questionava a minha religião. Eu metia em causa. Se eu fosse sacerdote e tivesse práticas de adoração a esses deuses, eu abandonava. Estes deuses não servem. Há um outro qualquer que é melhor que o meu. De longe. De longe. E Deus está a demonstrar que esses deuses não existem. Eles não fazem nada. E que Ele é o Deus verdadeiro. E há uma coisa interessante que esta passagem também tem. E eu acredito que está narrada nas Escrituras, principalmente para nós. E já o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado sobre isso. Lembram-se a história do rico e do Lázaro? O que acontece? Há um muito rico e há o Lázaro, e os dois morrem, e um vai para o seio de Abraão e o outro está em sofrimento. E o rico, o que é que pede a Abraão? Deixa-me voltar para avisar, certo? Ou deixa voltar Lázaro, e Abraão diz, não, daqui não sai ninguém. Daqui não sai ninguém. Porquê que o rico queria voltar? Queria avisar que o inferno existia, nem que seja para dizer, Deus existe mesmo e aquilo que ele diz é verdadeiro, certo? E o que é que Abraão diz? Não, já tem a lei e os profetas. E mesmo que o morto voltasse, certo? Eles não iam acreditar. Mas nós temos sempre algum ceticismo. Dizer, não, se eu visse mesmo um milagre, eu iria acreditar. Irmãos, não. Faraó mandou espreitar e ele viu o quê? Ele viu o milagre. Ele viu alguma coisa normal. Vejam, ele foi espreitar e ele percebeu. Aqueles animais todos estão vivos. Os meus morreram. Ele disse que iam morrer hoje. Os meus morreram hoje. Mas aqueles estão vivos. Como é que a peste, se é infecto-contagiosa, como é que não afetou aqueles bichos? Porque os israelitas trabalhavam no Egito, então eles circulavam. E os animais não têm fronteiras. Havia de ver um animal que corresse e depois voltava. Mas voltava sadio. Então, isto também serve para nós percebermos que, mesmo que Deus aparecesse e fizesse um milagre, o homem continuava com o coração duro e não acreditava na mesma. Até porque o rico, o que é que disse o Abraão, o que é que disse ao rico? Mesmo que voltasse o morto, eles não iriam acreditar. Jesus ressuscitou e não acreditaram na mesma. Então, não vamos ficar com esta teologia na cabeça. Se Deus fizesse um milagre, isso aqui iria convencer as pessoas. Não, isso não iria convencer as pessoas. Isto não iria convencer as pessoas e a Bíblia ensina-nos isto também aqui a uma parte pedagógica para nós. Faraó vai continuar obstinado. Então, Deus o que é que vai fazer? Vai mandar executar agora a 6ª praga. Não se esqueçam. A 4ª praga qual foi? Ainda se lembram? As moscas. Houve um aviso público, certo? A praga seguinte qual foi? Aquela que estamos há pouco tempo, peste dos animais. O aviso foi privado no palácio. Agora, chega aqui esta praga e não há aviso. De repente Deus diz, então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno. E Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Agora, não há aviso. Moisés pega num punhado de cinzas do forno, vai ter com Faraó e faz isto. Não há conversa sequer. Aqui não há aviso. Não há negociação. Não é? E vai então acontecer esta praga que as pessoas vão começar a ter feridas, úlceras por todo o corpo. Isto tem aqui um grande significado.
qual era o grande trabalho do povo de Israel no Egito, nesta altura da história? Eles tinham que fazer o quê? Lembram-se, no início, eles tinham que fazer tijolos. Os tijolos tinham que ser o quê? Cozidos. Por isso é que no início eles tinham que ter o barro e tinham que ter a palha. E o faraó disse, não vamos dar a palha, eles que vão apanhar a palha. Então eles tinham que amassar o barro e buscar a palha, colocar os tijolos no forno, cozer, tirar todo o processo normal da produção de um tijolo naquela altura. O que significava então que os fornos, como qualquer forno, quando trabalha muito tempo, tem os seus resíduos. Qual é o resíduo de um forno? É cinza. Então, aquela cinza significava o labor dos israelitas. Era Deus estar a dizer, aquilo que tu fizeste aos israelitas, tu vais pagar. Agora, Moisés vai, pega numa mão, um punhado de cinzas e vai fazer isto. E vai fazer isto que é uma imitação de um ritual egípcio. Que em várias cerimónias egípcias os sacerdotes pegavam em cinzas ou algum tipo de pó e faziam isto, que era para tentar libertar o povo de alguma maldição, proteção. Vários rituais, como às vezes os irmãos veem nos filmes, quando as pessoas têm um bocado de fumo e fazem assim e acham que ali há um espírito qualquer associado àquele fumo ou àquele vento, ou seja lá o que for. É mais ou menos o que nós temos aqui. E então o que vai acontecer é que esta que era uma prática religiosa que normalmente era utilizada para proteção do Egito, Moisés vai pegar na cinza que representava o labor e a escravatura dos israelitas e vai fazer o mesmo gesto e agora de repente as pessoas começam a ter feridas e elas vão aparecendo no corpo. E o texto é interessante porque vai aparecer no corpo de todas as pessoas. E os magos de Faraó também começam a ter as feridas e começam a coçar-se. E o texto vai dizer que aquilo afetou-os tanto que eles não conseguiam estar na presença de Faraó. Eles só queriam coçar-se, não é? Aquilo devia ser um incómodo muito grande. Então, meus irmãos, esta praga vem com esta carga de significado e os magos, muitos deles eram sacerdotes magos, que tinham estes rituais para proteção do povo, eles é que iriam agora fazer as práticas para curar quando havia algum tipo de doença ou algum tipo de peste. Eles agora próprios não conseguem fazer nenhum tipo de ritual nem de celebração, porque eles estão o tempo todo a coçar, e eu gosto desta expressão, eles não conseguiam estar diante de Faraó. Tal era a coceira e o incómodo que eles tinham. Faz-me lembrar quando às vezes as crianças, ou se alguém teve varicela um bocadinho mais tarde, e de repente começa a ver aquela parte em que dá comichão, e quando são as crianças, o pai, não coces, para não ficar uma cicatriz, depois vai ficar. A criança lá quer ouvir o pai. Essa lá quer ouvir o pai. Coça com a mão assim, a pessoa coça com a mão assim, aquilo não alivia, a pessoa quer mesmo coçar, a pessoa quer mesmo coçar. E era aquilo que estava a acontecer aqui. Só que, meus irmãos, aparentemente nós encontramos um erro. Conseguem identificar? Vejam a sequência das pragas. Como é que podem os animais estar vivos? Exatamente. Porque na praga anterior, o que é que diz? Mas agora parece que afeta os animais. Pode ser, podia ser. Não é? Existem duas possibilidades, vejam. Uma delas é que os animais de facto morreram todos, só que o Egito, como uma nação rica, importou animais, comprou animais de outros países, ali à volta, foi a Canaã ou outras terras e comprou, e os animais foram se reproduzindo, e por isso agora já tem animais, pode ser esta possibilidade, ou pode ser que a expressão todo o rebanho é uma expressão genérica, porque também foi utilizado para todo o pó, todo o pó. Será que todo o pó se transformou em piolhos? Então podíamos dizer que o Egito ficou mais limpo do que nunca? Não sabemos exatamente, mas uma coisa é certa, sabemos é que havia animais quando esta praga estava a acontecer e, por isso, também os animais começaram a ter estas úlceras, essas feridas. Lohana? Eu não sei se era normal na altura ter animais domésticos, por acaso não sei.
Nunca tinha pensado nesta explicação. Pode ser. E agora estar a afetar outro tipo de animais, os animais domésticos. Eu não sei se havia prática de ter animais domésticos, como nós temos agora. Eu sei que os gatos eram animais sagrados no Egito e o gato é um animal que não tem muita utilidade, a não ser para ser animal doméstico, não é? O cão é animal doméstico, mas também serve como guardião, mas o gato não tem esta utilidade. Eventualmente podia ser. E agora os animais também estarem a ser afetados. O texto não nos permite inferir. Temos estas duas possibilidades. Eu estou mais inclinado a aceitar a interpretação da segunda, que os animais morreram, mas hão de ter sobrado alguns. Só que a primeira hipótese de comprar os animais e depois eles reproduziram-se, não parece ser facilmente encaixada, porque a narrativa mostra uma cadência. Os irmãos, quando estão a ler as 10 pragas, não parece que houve uma praga, um ano depois houve outra. Não, aquilo parece que há uma cadência. Elas vão se sucedendo, precisamente para ter o impacto que Deus queria. Porque se houvesse uma hoje, outra daqui a um ano, não iria ter o impacto que Deus queria. E aquilo parece que há ali uma coisa quase seguida. Acabou uma, Deus dá tempo para ele recuperar. Olha, ele não deixou sair, já passou 2 dias, vai lá. Parece que aquilo vão-se sucedendo. O que eu acredito que então, se calhar, não morreram todos os animais, ou os egípcios tinham animais espalhados por toda a terra e alguns morreram, outros mais distantes não. Mas a verdade é que haviam animais. Sim. Eu acredito que pode ter acontecido isso, porque eles eram escravos. Aquilo era propriedade de Faraó. Eu acredito que sim. Embora eu tenha aqui algum receio, porque acredito que Faraó pudesse ter algum medo. Não é? Faraó já tinha percebido que aquele Deus é forte. E agora vai tirar os animais, mas também um homem com este coração tão duro, se calhar também não tinha este problema. E esta é uma possibilidade também. Não encontrei nenhum teólogo a puxar esta possibilidade ao de cima, mas é uma possibilidade real. Ele vai ali buscar, porque aquilo é propriedade dele, não é? E acredito que isso também possa ter acontecido. O facto é que haviam ali animais, e por isso eles morreram também com esta praga. Quais são as implicações? Imaginem o sofrimento, a coceira, o incómodo. As pessoas não podiam estar na frente umas das outras. Era desconfortável. Há um colapso religioso, porque agora os magos, sacerdotes, estão cheios de feridas. Como é que eles podem celebrar naqueles rituais? Não dá, eles são impuros. Não vai dar, então não há práticas religiosas. E as pessoas feridas, com os animais feridos e mortos, como é que os animais vão fazer o seu trabalho? Também não vão fazer. Eu fico a pensar, economicamente, o Egito estava quase na falência. Aquilo estava no seu limite. Só vivia mesmo do orgulho de Faraó. E o que é que Deus queria ensinar com isto? A um julgamento direto. A cinza simbolizava a opressão que os egípcios tinham imposto aos israelitas. E o Senhor agora está a dizer, a opressão que vocês colocaram vai redundar em maldição para vocês. Há feridas, há incómodo, não é? E qual foi a divindade egípcia que contrariou? Qual foi o sacerdote que fez alguma invocação a alguma divindade qualquer para as feridas desaparecerem? Nenhum. Deus deixou claro, não há divindades. Havia uma divindade egípcia que eu creio que é Emotep, que era o deus da medicina. Onde é que está o Emotep? Não há poder possível para contrariar aquilo que Deus fez. E Deus, mais uma vez, vai fazer uma distinção entre Israel e Egito. Os israelitas continuaram a ter a vida normal. Eu fico a pensar, imaginem agora um israelita e esta parte tem mais impacto. Porquê? Os israelitas trabalhavam onde? No Egito. Então eles conviviam, depois afastavam-se, cada um ia para a sua casa, para as zonas onde estavam. Mas agora imaginem, um egípcio, um grupo de egípcios e um grupo de israelitas a passar. E olhar, estão a coçar. E ele normal. E a raiva que isto não iria provocar. Nós lemos a Bíblia, mas devemos também considerar, às vezes, ainda que seja um bocado infantil, mas estas coisas. E eu gostava de terminar com isto. As pragas, elas vão seguindo um padrão. E por isso é que eu fui repetindo sempre em que contexto é que elas iam aparecendo. Existem 3 ciclos de pragas. Elas são 10, não é? 3 ciclos de pragas, então
Cada ciclo tem 3, a última é uma praga completamente distinta. Por isso nós não vamos enquadrá-la em nenhum dos ciclos. E agora vejam, nós temos o primeiro ciclo de pragas, sangue, rã, piolhos, o segundo ciclo, moscas, pestes, úlceras, e o terceiro que nós vamos estudar na próxima semana, na próxima aula que tivermos, o terceiro ciclo. Vejam agora a coincidência. A primeira praga foi a do sangue. Moisés apareceu a Faraó onde? Em público. E disse o quê? Deixa sair o povo, se não deixares. Moisés disse que aqui ia acontecer. A segunda, Moisés foi onde? Ao palácio, em privado. A terceira, houve aviso? Não. Aqui, onde é que foi feito o aviso? Em público. Aqui, onde é que foi feito o aviso? No palácio. Aqui houve aviso? Não. E vejam as 3 a seguir. O padrão volta a repetir-se. Deus trabalha de forma metódica. E isto é interessante para nós percebermos que Deus não faz as coisas aleatórias. Quando nós entrarmos no estudo, por exemplo, da lei e de Deus estar a dar indicações para a construção do tabernáculo, a cor da linha, Deus diz. Deus quase diz qual é o tamanho da agulha que se deve utilizar para cozer cada parte do pano do tabernáculo. Deus vai ao pormenor. E isto serve para nós também aprendermos. Ter método é uma coisa boa. Não é que a aula seja sobre isso, mas Deus é metódico. Deus trabalha de forma estruturada. E por isso então nós temos a ciclicidade das pragas. E os irmãos vão encontrar a primeira, a segunda e a terceira. E depois encontram no segundo ciclo a primeira, a segunda e a terceira. E depois havemos de estudar a praga seguinte, que é aquela que se distingue de todas as outras pela sua particularidade e que Deus vai afetando as divindades do Egito e a última vai afetar quem? Diretamente? O próprio Faraó. Ele não tem poder, sendo Faraó alguém considerado um Deus vivo, ele não tem poder para contrariar a morte do seu próprio filho. Não é? Alguma dúvida? Não vendo? Obrigado.